Meu nome é Edson Gualberto de Souza, eu sou casado com Creuza Leite Gualberto, tenho 3 filhos, Larissa, Alessandra e Rodrigo. Moro em Governador Valadares há mais ou menos 40 anos e limito minhas atividades em comunicação. Eu cheguei aqui em 1960 para 61, 3 de fevereiro, para ser mais preciso, de 61. Eu saí de uma cidade fria, uma cidade até de certa forma bucólica, que era Manhumirim. Eu sou procedente realmente de Ipanema, mas estava em Manhumirim estudando, quando resolvi fazer uma viagem para o estado de Minas e procurar uma cidade que estivesse em efervescência. E naquela época, o Governador Valadares irradiava no estado e em toda a região nossa uma força muito grande de progresso. Cheguei aqui com o propósito de trabalhar em radiodifusão. A razão pela qual, primeiro pela simpatia da área, segundo pela nossa preocupação em desenvolver um trabalho que viesse dar ao nosso sentimento aquela posição de um profissional de rádio. A Rádio Nacional, na época, era uma evidência no Brasil inteiro, a Rádio Marinque Veiga, a Rádio Tupi. E eu, em Manhumirim, participei efetivamente durante o curso ginasial da Rádio Sociedade de Manhumirim, que era a nossa grande preocupação em fazê-la tão bem, como hoje vocês fazem aí a TV Univale. Vim para aqui e consegui chegar depois de 3 longos dias de estrada, porque a Rio Bahia ainda não era asfaltada e era um período de chuva, consegui em 3 dias chegar aqui em Governador Valadares. É claro que eu não consegui imediatamente entrar numa emissora de rádio para ser locutor, operador, discotecário ou coisa mais ou menos assim. As rádios já estavam com seus quadros preenchidos e eu consegui mal e com muito sacrifício ser o faxineiro da primeira emissora de rádio aqui que eu encontrei, que foi a Rádio Bituruna, que era, por sinal, a caçula da cidade. Fiquei por um período de 3 meses trabalhando com serviços gerais, office boy, limpeza, até que um dia surgiu a oportunidade de fazer um concurso, participar de um concurso de locutores, e apresentaram-se 40 e poucos candidatos a 50 e eu obtive a vaga que estava disponível. De lá para cá eu participei efetivamente de todos os elencos de rádio aqui, de discotecário a locutor, de apresentador de programas, de disc jockey, que era o que dava o nome na época, em todas as 3 emissoras. E fui também diretor de todas elas. Na medida que o tempo ia passando, eu ia praticando este exercício de administrar. É claro que com a Revolução de 64, o sistema de comunicação no Brasil mudou todo. A Revolução deu um avanço muito grande e nós conseguimos, evidentemente, ter que fazer modificações no nosso plano profissional. E eu então fui para o Rio de Janeiro, fiquei de 64 a 67, também na mesma área, tentando sobreviver. Mas como a gente tinha uma simpatia imensa por Governador Valadares e um desejo imenso de aqui ficar, nós começamos a brigar, entre aspas, para a concessão de uma emissora de FM, que era a única que não tínhamos aqui. E era um projeto do governo federal fazer com que a FM fosse implantada no Brasil, como foi nos Estados Unidos e na Europa, de modo geral, no Japão, e principalmente Japão. E nós, então, conseguimos em 67 para implantar em 78, por exemplo, gastamos 10 anos pleiteando e brigando pela concessão, a nossa primeira emissora de rádio, a Rádio Imparsom. De lá para cá, é claro que nós procuramos não só a implantação desta emissora, que era uma novidade no Brasil, como também criar a possibilidade de ampliar o nosso sistema de comunicação eletrônica em Governador Valadares. E com isso nós conseguimos concessões diversas. A primeira foi a da TV Leste, que foi uma briga de 10 anos para conseguirmos esta emissora. Depois conseguimos a emissora educativa, que é a TV Rio Doce.
Compramos a rádio que nós começamos como faxineiro dela, que é a Rádio Bituruna, e agora estamos nesta mesma área ampliando para a mídia impressa. Compramos o Diário do Rio Doce, eu e Getúlio Miranda, e estamos trabalhando nisso. Isto, a princípio, dá-se uma impressão de uma polarização da comunicação em mãos de pouca gente, mas não corresponde nada de verdade, e na verdade é que nós estamos preocupados em manter o nosso povo bem informado, com veículos que possam naturalmente dar valor à nossa região e valorizar também aqueles que passam por ela. Nós gostaríamos, neste momento, de fazer determinadas declarações que eu considero importantes para que o público possa entender um pouco esta máquina de comunicação. Não é fácil, não é comum uma cidade, um grupo de empresários conseguir concessões de televisão, de rádio, sem que haja um sacrifício muito grande, uma luta muito grande de cada um. Eu diria que eu me sinto privilegiado por ser o capitão dessas pretensões, mas devo dizer que isto custou muito sacrifício, muito suor e muita lágrima. Na primeira investida, para termos aqui uma emissora de FM aberta para todo o povo, nós fizemos várias investidas ao Ministério das Comunicações e não obtivemos sucesso. Nós tínhamos, parecia uma parede contra nós, contra o governador Valadares e contra as nossas pretensões. Mas nós conseguimos furar essa barreira e obtivemos esse canal, e hoje ele está aí a serviço, e no início foi um grande avanço na comunicação eletrônica na nossa região. Logo em seguida, nós encabeçamos a pretensão de governador Valadares sediar uma emissora de televisão. Os nossos primeiros projetos para o Ministério das Comunicações, que foram analisados por uma das pessoas mais inteligentes que passou pelo Ministério, que foi o do professor Scherrabi, nós tentamos durante 5 anos e fomos negados. As negativas se baseavam: a cidade é pequena, o poder aquisitivo do nosso povo é pequeno, as indústrias não estão aportadas aqui, o comércio não é aquele comércio que monopoliza toda a região. E nós ficamos frustrados por longo tempo por não poder sediar aqui uma emissora de televisão, enquanto Uberaba e Uberlândia e Juiz de Fora já tinham a sua. Nós trouxemos para o nosso grupo pessoas de prestígio, como Almir Vargas, Ivair, Sem Glória, Laércio Birro, Oswaldo Bernardo, Getúlio Miranda e eu, e fomos brigar politicamente para que isto viesse a acontecer. Durante longo tempo, nós apresentamos projetos e, por fim, nós obtivemos uma parceria de amigo com um dos secretários do Ministério das Comunicações, que residia, a família dele, em Teófilo Otoni, e que nos deu um direcionamento. Vamos fazer um projeto não só para o governador Valadares, mas para a região. E assim o fizemos. Com isto, o Ministério considerou viável, publicou-se o edital de concorrência e várias empresas no Brasil participaram. Nós fomos vitoriosos, ganhamos a concorrência e fomos implantar. Os senhores não imaginam que, para se implantar naquela época a emissora de televisão, só o estúdio nos custou US$ 1,5 milhão, que foram financiados pelo Exim Bank do Japão. Para fazer isto, nós obtivemos algumas ajudas, mas tivemos grandes sacrifícios e colocamos em governador Valadares uma primeira televisão. Olha, se nós olhássemos, há pouco tempo atrás, as campanhas políticas que eram feitas de forma primárias em governador Valadares, e verificar que na eleição passada nós competimos em qualidade, em espaço, em tempo,
com todas as emissoras de televisão do Brasil e colocamos nos lares valadarenses as imagens dos candidatos nossos com a qualidade brasileira, com a qualidade de ponto nacional, isso tem que ser orgulho, não só para mim, que capitaneei este processo, mas como todo valadarense, sentir orgulho de ter um veículo de ponta como é a televisão, fazendo parte do nosso cotidiano. Da mesma forma, hoje nós temos o Diário do Rio Doce, que é uma empresa grande, uma empresa cara, e uma empresa que mostra um tabloide dentro da cidade e região com as mesmas qualidades existentes lá fora. Eu acho que tudo evoluiu, Valadares contribuiu muito para isso, porque cresceu, evoluiu demais, mas nosso setor de comunicação, para orgulho nosso, foi um dos setores que mais avançaram em Governador Valadares. Evidentemente que eu não estou comparando com a educação, com a universidade, por exemplo, que está indo de forma espetacular, como estão as escolas também isoladas, a FADVALE, a Faculdade de Administração, a FAGV. Quer dizer, na área de terceiro grau da educação em Valadares está muito bem também, cresceu e evoluiu muito. E eu acredito que vai atingir pontos realmente fantásticos. Mas no nosso setor de comunicação, nós estamos tão bem como estão aí as cidades de Belo Horizonte, de Juiz de Fora, de Uberlândia e de muitas capitais no Brasil. Eu gostaria de colocar dois assuntos neste setor nosso que eu considero importantes. O primeiro é o boato, ou é o mito de que nós detemos o monopólio da comunicação. Se nós fizermos uma análise fria dessa situação, vamos perceber que isso é apenas mito. Se não, vejamos, por exemplo, no setor de onda média, rádio, por exemplo, nós temos uma frequência, que é a Rádio o Globo hoje, Rádio Bituruna. Conosco tem a Mundo Melhor, que tem uma onda média e também uma onda curta, quer dizer, tem muito mais do que nós. Além de uma outra emissora religiosa, que é Novo Tempo, que também tem onda média. Se formos pensar em rádio e FM, por exemplo, eu tenho uma frequência que é a Imparsom, vou ter outras, é claro, mas em cidades diferentes, e mais uma aqui educativa. Mas em compensação, a Mundo Melhor tem também sua emissora de FM, a Transamérica está aí operando como emissora de FM, sem contar mais uma educativa que está, aliás, comunitária, que está na mão de outro empresário. É claro que eu não vou citar aqui as piratas, que nós temos 14 emissoras piratas clandestinas operando na cidade. Quando a gente fala em TV já fica um pouco complicado, mas tem uma concessão que está na mão do padre Assis, que deve entrar no ar a qualquer momento, pelo menos ele propôs ao Ministério isso. Nós temos a TV Educativa, que é uma fundação, e a TV Leste, que foi a primeira emissora de televisão da nossa região. Então eu não sou monopólio também em TV. Mídia impressa, nós temos o Diário do Rio Doce, mas existem na cidade alguns jornais semanários, eu diria quinzenais, mas que são veículos de comunicação e são jornais. Agora, se a pessoa dissesse assim, Edson, você detém os melhores veículos de comunicação da cidade, eu iria concordar. Realmente nós procuramos fazer, e estamos fazendo há 40 anos isto, procurando sempre fazer o melhor veículo de comunicação. Podemos não estar com o melhor veículo por enquanto, mas nosso objetivo é ter o melhor. Aí vocês vão entender que realmente não é um monopólio dos veículos. Talvez seja monopólio das boas, eu diria, dos bons veículos da cidade. O Diário é um jornal que tem 47, vai fazer 48 anos de circulação na cidade, sem ter um dia de ausência. Nós temos as duas emissoras de rádio AM e FM que operam. A Ibituruna desde 1959 e a Imparsom desde 78. A televisão desde 1980. A TV Rio Doce também, 85.
Quer dizer, se pensarmos por este caminho, nós estamos realmente com os melhores veículos de comunicação. Mas isto é fruto de trabalho, de investimento, de empreendimento. Eu acho que feliz daquela cidade, daquele país, daquele estado que tem este tipo de comportamento empresarial. Me faz lembrar quando o Assis Chateaubriand era monopólio no Brasil quase de rede de televisão. Ele investiu bilhões de dólares na época para manter o Brasil como um dos países capazes de ter comunicação. A começar pela revista Manchete, o Jornal, o Estado de Minas, que os maiores jornais do mundo, da América Latina, estavam dentro do Brasil por culpa e responsabilidade de um empresário que se predispôs a viver isto com intensidade e com sacrifício. Da mesma forma, terminada a era dos diários associados, nós entramos na era das emissoras Globo, que hoje corresponde a uma das melhores emissoras e redes de televisão do mundo. É a quarta emissora do mundo em programação e comportamento de rede. Quer dizer, isso deve ser orgulho para os outros e não preocupação. Por que não façamos uma política de participação ao invés de preocupação com o mito chamado monopólio? Não existe monopólio, existe capacidade de trabalho, de desenvolvimento. Eu, por exemplo, poderia ter muito bem optado por ter uma emissora aqui, outra em Caratinga, outra em Teoflotone, outra em outro lugar. Entretanto, eu procurei beneficiar e premiar a minha cidade que eu escolhi como minha. Não existe essa possibilidade. A outra coisa que eu gostaria de deixar claro é que um dos principais motivos do avanço da comunicação em nossa cidade está sendo o curso de jornalismo. É necessário que todo mundo saiba que a Universidade Vale do Rio Doce tem um curso de jornalismo e este curso de jornalismo tem que ter a responsabilidade de criar profissionais de qualidade, sem paixões partidárias, isto é muito perigoso, criar uma profissão pura e simples e de preferência aquele que sabe ouvir a direita e a esquerda, porque senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. Comunicação é coisa séria, é um curso que eu considero importante, nós estamos crescendo em função disto e não podemos perder este caminho, esta direção que se dá aos cursos de comunicação, para que nós tenhamos uma comunicação imparcial, elegante, bonita. Isso é muito bom, isso é simplesmente maravilhoso. Eu costumo dizer ao meu pessoal de jornalismo o seguinte: você já ouviu, por acaso, essa figura? Você ouviu o opositor dele? Você ouviu as duas partes para você saber se isto corresponde à verdade ou se corresponde à sinceridade de cada um ou é paixão de um lado contra a paixão do outro? Isto é que eu tenho sempre procurado evitar e a orientar o meu pessoal para que não haja. Mesmo preocupando assim, a gente sente que de quando em quando a gente tem alguns atritos e alguns, eu diria assim, alguns aborrecimentos em função de matérias em que o jornalista, propriamente dito, deteriora fazendo parte de uma das partes ou esquecendo uma das partes para depor e para ouvir, para ser ouvido. Mas, contudo, eu gostaria de parabenizar a Univale por esse brilhante curso. Está mudando a história do nosso jornalismo, dos nossos homens de comunicação e está dando a oportunidade de se mostrar a todo mundo que comunicação é coisa séria.